Gurizada, o negócio é o seguinte, o jogo desta quinta-feira à noite no Beira-Rio contra o Olímpia é até agora o mais importante da temporada para o Internacional. Quando eu me refiro à temporada, estou pegando de março para cá, não estou colocando os jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, nos meses de janeiro e fevereiro. Pois o confronto com o Olímpia deve ser encarado como não só o mais importante da temporada, mas também o jogo do erro zero. O Internacional não pode errar para ir à próxima fase da Libertadores da América, e isto é muito importante para o clube, para os dirigentes, para o técnico Diego Aguirre e também para este grupo de jogadores. A gente fala sobre isso neste vídeo. Sempre que o Olímpia aparece na vida do Internacional, a gente acaba remetendo, lembrando aquela traumática semifinal da Libertadores da América de 1989. O Internacional vinha de um campeonato brasileiro, onde na semifinal em fevereiro eliminou o rival Grêmio, naquele que foi chamado Grenal do século, em circunstâncias bem particulares. No segundo jogo no Beira-Rio, o Inter sai perdendo o primeiro tempo por 1-0, tem o lateral esquerdo Casimiro expulso, um jogador a menos, o Grêmio dominando o jogo, o Abel coloca um atacante, o Diego Aguirre, atual técnico do Inter, entrou naquele jogo, e o Inter virou com 2 gols de Nilson, com o ponteiro direito Maurício desequilibrando a partida. O Inter acabou eliminando o Grêmio, foi para encarar o Bahia na final, um Bahia bem montado pelo técnico Evaristo de Macedo. O Bahia ganhou o primeiro jogo lá em Salvador por 2-1 e segurou um 0-0 no Beira-Rio, deu volta olímpica no Beira-Rio. Aquilo foi muito duro. E aí ficou pior ainda. O Inter fez uma boa arrancada de Libertadores da América. Nas semifinais, tinha pela frente este mesmo Olímpia do Paraguai. Primeiro jogo em Assunción, vitória do Inter por 1-0. O Inter jogava por qualquer empate no jogo de volta no Beira-Rio. No Beira-Rio, o jogo estava 2-2, finalzinho do segundo tempo. O Inter teve um pênalti ao seu favor. O Inter errou o pênalti, o goleiro Almeida defendeu. E na sequência daquele mesmo ataque do pênalti, o Olímpia fez 3-2. Não havia gol qualificado, não havia esse critério. A decisão da vaga foi para os pênaltis e o Olímpia saiu do Beira-Rio classificado para decidir o título da Libertadores da América daquele ano. Aquela foi talvez a derrota mais doída, que mais tenha machucado os colorados dentro do Beira-Rio. Em toda a história do Beira-Rio talvez tenha sido. Na história do Inter, o jogo contra o Mazembe foi muito traumático, semifinal do Mundial em 2010. Mas aquela derrota para o Olímpia é uma marca. Portanto, agora vem o Olímpia e sempre se remete a isso em outras circunstâncias. Um jogo não com o mesmo peso, em oitavas de final de Libertadores da América. Eu lembro que em 89 o Inter não tinha nenhum título da Libertadores, o Grêmio já era campeão em 83, e isto tornava a ambição do Inter pela conquista da América ainda mais forte. Pois bem, este jogo contra o Olímpia, nesta quinta-feira à noite no Beira-Rio, é até agora o jogo mais importante da temporada. Estou considerando desde o final do calendário 2020, em fevereiro, de março para cá, os Grenais, tá bem, jogo com o Vitória, primeira fase de Copa do Brasil. Por quê? Não é só pela premiação, o Inter embolsa, chegando nas quartas de final da Libertadores, $1,5 milhão, 9 milhões de reais, um pouquinho mais em torno disso. Claro, isso para o Internacional é importante, paga uma folha do Internacional e sobra dinheiro ainda, é realmente importante. Mas é que dará ao Internacional, ao Aguirre, uma tranquilidade, porque só vai encarar o próximo adversário, Defensa e Justiça, ou Flamengo. A gente vai saber o classificado hoje à noite, no jogo de volta com o Flamengo tendo mando de campo, dará quase um mês. O Inter vai enfrentar o Flamengo lá na metade de agosto. Tem tempo para o Aguirre melhorar, aprimorar o time, vai ter provavelmente o mercado à disposição, ou para lateral, ou para zaga, enfim, o Aguirre vai ganhar esse tempo, ele que está começando o seu trabalho, está recém fechando aí 30 dias agora de trabalho no clube, então com 50 dias, então já terá um tempo maior, é praticamente o dobro, e ele tem a chance de engrenar o time. E o Inter chegar numa fase de quartas de final da Libertadores, se porventura for eliminado pelo Defensa e Justiça ou pelo Flamengo, não chega a ser um papelão. Agora, cair nas oitavas da Libertadores contra este time do Olímpia não é o mais adequado, né? A gente sabe que esse Olímpia não vai muito longe na competição continental, por mais que tenha tradição. Por isso que é tão importante. A direção do Internacional
especialmente na pasta do futebol, com a gestão nova do presidente Barcelos, é até agora um fracasso nessa temporada. Se não vejamos, vamos pegar a temporada de março, porque até fevereiro era a gestão Medeiros, ainda que o presidente Barcelos tenha sido empossado nos primeiros dias de janeiro. Então ali era uma continuidade, uma sequência de trabalho. Depois ele teve efetivamente a caneta para fazer as mexidas e para fazer a barbeiragem de contratar Miguel Ángel Ramírez. O Inter não só contratou errado o Ramírez, como o Inter colocou uma multa, que até hoje não se sabe se é entre 1 milhão ou 2 milhões de dólares, mas qualquer que seja o valor entre isso, é altíssimo. É altíssimo para o atual momento financeiro do Internacional. Então o Inter escolheu mal o técnico, escolheu mal o preparador físico, o Internacional perdeu o Campeonato Gaúcho para o Grêmio. O Internacional fez 3 enfrentamentos com o Grêmio no Gauchão, perdeu 2 granais e empatou 1. E esse que empatou com o resultado que servia ao rival para ser campeão na Arena. O Internacional conseguiu a façanha de ser eliminado na Copa do Brasil por uma equipe do tamanho do Vitória, que está na Série B ameaçada de cair para a Série C. Na primeira rodada, o Inter não chegou nas oitavas da Copa do Brasil. Isso é fiasquento. Isso é uma vergonha. O Internacional fez uma arrancada de Libertadores da América preocupante, contra adversários de um nível baixíssimo. Always Ready. Esse próprio Olímpia, que o Inter goleou no Beira-Rio, agora já é um outro Olímpia, numa competição de mata-mata. Então o Internacional fez uma primeira fase de Libertadores, onde ele tinha a obrigação de ser o primeiro colocado, cumpriu isso, mas foi tão ruim a sua campanha que ele foi o pior daquelas equipes que venceram os seus grupos. Ele é o pior primeiro colocado, quando o Inter tinha que sobrar contra esses adversários da primeira fase. Aí o Internacional arranca no Campeonato Brasileiro, ainda que o presidente Barcelos insiste em dizer que está olhando para frente, que não está preocupado com a parte de trás e dá uma letra para o Grêmio. O Internacional hoje é 13º colocado, tem um aproveitamento de 39%, está apenas 5 pontinhos acima da zona do Z4, do rebaixamento. Ok, está muito melhor que o rival, é verdade, mas não está completamente livre de uma ameaça maior. Começa a tropeçar aí 2, 3 jogos, o Inter cai e começa a se embolar. Então a campanha do Internacional no Campeonato Brasileiro, ela é uma campanha oscilante, instável. O Internacional conseguiu agora contra o Juventude a sua primeira vitória. Por isso que é tão importante para o trabalho do Aguirre, para essa direção, chegar nas quartas de final da Libertadores da América, ter tempo para o Aguirre embolsar uma grana agora, ter tempo para o Aguirre, o time ganhar confiança para a sequência do Campeonato Brasileiro, porque as coisas estão entrelaçadas. Digo para vocês, lembro aqui o que o Filipão disse ontem, quando o Grêmio foi eliminado da Copa Sul-Americana, na Arena para a LDU. A minha primeira missão agora é separar esse jogo da sequência do Campeonato Brasileiro. Então, se o Inter, por acaso, tem um revés contra o Olímpia, isso impacta na autoestima, na confiança do grupo, na sequência, pro Aguirre ter estabilidade do Campeonato Brasileiro. E o Inter não tem mais nada a disputar esse ano, além do Brasileirão e da Libertadores. Por isso é importante o Inter ter um mês a mais de estar vivo nessa competição, dar a oportunidade para o Aguirre engrenar de vez esta equipe para fazer um bom enfrentamento nas quartas, ou contra o Flamengo, ou contra o Defensa e Justiça. Talvez quando você visualize esse vídeo, já se tenha o adversário definido. Então o Inter não pode vacilar. E tem um aspecto, antes que eu coloque para você o provável time, tem um aspecto que é importante. Empatar fora de casa é bom, mas nessa questão do gol qualificado, um critério que eu abomino no futebol, porque eu não consigo conceber que um gol possa valer mais que o outro. Um gol tem que valer 1 ponto e não, mas fez de fora da área, vale 1,2. Ele faz gol na casa do adversário e vale 2 o critério de desempate. Acho desigual isso. Não interessa onde faz o gol. Empatou em resultados iguais, saldo de gols, ok. Mas empatou 2-1, 1-0, prorrogação e depois pênaltis. Prorrogação e depois pênaltis seria o critério que eu utilizaria. Pois bem, eu quero dizer para vocês que é um placar perigoso esse 0-0 fora de casa, não marcar gols. Se o Olímpia marca um gol no Beira-Rio, é um pavor. Então tem que fazer no mínimo 2. Tem que partir da seguinte premissa, pessoal. Qualquer empate serve pro Olímpia. O 0-0, decisão nos pênaltis. Mas viu o filme de 89, 1-1, 2-2, 3-3, Olímpia é classificado. O Inter tem que ganhar o jogo. Por isso que eu digo, é o jogo do erro zero. O Inter não pode errar, como errou contra o Vitória, como errou em outros jogos desta temporada. Provável Internacional. Daniel, Heitor, Saravia está fora ainda. É um problema, que o Heitor está rendendo mal. Bruno Mendes, Cuesta e Moisés. O Aguirre está corrigindo. Não vamos trabalhar isso como definitivo. Está corrigindo os problemas defensivos. Mas ainda tem. Dourado, Edenilson e Tyson, aí não tem mistério.
Caio Vidal ou Palácios, Yuri Alberto ou Thiago Galhardo, no ataque muitas dúvidas. Eu tenho a impressão que o Thiago Galhardo tem grandes possibilidades de ser surpresa, fez uma boa partida contra o Juventude, e todos vocês sabem o quanto eu sou crítico ao Thiago Galhardo. Então, Caio Vidal, talvez Thiago Galhardo ou Yuri Alberto, e na frente, Patrick, uma chance menor para o Maurício. Né, uma chance menor para o Maurício, para o Patrick. Mas o Thiago Galhardo, eu tô achando que começa o jogo, a não ser que ele surpreenda e bote o Yuri Alberto pela direita, fazendo um ataque com Yuri, Thiago Galhardo e Patrick. É uma possibilidade. E tem a impressão também que o Aguirre vai reproduzir um pouco a atuação tática contra o Juventude. O Inter com marcação alta, tentando sufocar, fazendo 20, 25 minutos de pressão para tentar marcar o gol e aí ter um pouco mais de tranquilidade. Este é um perigo, é fazer um gol, recuar e correr o risco de no final do jogo tomar um gol e aí acabou. O Inter tem que fazer 2 gols para ter uma razoável tranquilidade na partida. Mas eu tenho a impressão que ele usou, inclusive, o jogo com o Juventude para aprimorar a intenção dos adversários é a mesma. Juventude foi no Beira-Rio para buscar um empate, Olímpia vinha a Porto Alegre para buscar um empate. Tenho a impressão que o Aguirre usou este jogo como também uma forma de ajustar o seu sistema tático. O que eu quero dizer com isso? Marcação alta em cima do adversário, Tyson posicionado como foi no jogo contra o Juventude, mais próximo do centroavante, seja ele Thiago Galhardo ou Yuri Alberto, Tyson mais próximo. Acho que é assim que o Inter vai tentar dar uma blitz durante 20, 25, 30 minutos iniciais para tentar arrancar, fazendo um gol para tirar o Olímpia da retranca e da zona de conforto. Uma última informação de Internacional, o Inter está interessado no meio atacante Miguel, jovem do Fluminense, revelação, 18 anos, e aí poderia inclusive emprestar o Nonato por algum tempo à equipe treinada por Roger Machado. Miguel, 18 anos, meio atacante do Flu, talvez esteja vindo com o Nonato entrando nessa negociação por empréstimo, as duas direções já estão conversando. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações do sininho. Gostando dos meus vídeos, tá valendo aí o teu like. Feitoria gurizada, vai um abraço.